Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse vídeo de inglês médico, nesse novo formato, em que eu vou basicamente comentar os vídeos que eu faço de revisão médica em inglês. Vou tentar trazer o ponto para algumas palavras diferentes, alguns pontos de confusão, enfim, tentar esclarecer os meus vídeos para alguém que não fale inglês tão bem assim, que não seja fluente em termos técnicos. Bom, transplantation, the science of moving tissues or organs from one side to another, often between different individuals, was undoubtedly one of the greatest medical achievements of the last century. A maior parte dos termos médicos em inglês, isso é uma coisa que eu sempre comentei em todos os meus vídeos, desde os primeiros, são muito parecidos com o português, porque muitos deles derivam diretamente do latim, ou pelo menos tem alguma similaridade. Então, ninguém vai ter dificuldade de saber que transplantation, por exemplo, é transplante. O que mais pode, talvez, dar alguma dúvida nessas primeiras frases são, por exemplo, undoubtedly, indubitavelmente, doubt, dúvida, o prefixo de negação, undoubt, sem dúvida, o li no final, undoubtedly, transforma em um advérbio. Então, de sem dúvida, transforma-se em sem duvidamente, indubitavelmente, undoubtedly. E achievement, eu acho que é uma palavra mais conhecida, mas acho que não custa comentar do significado. Uma das maiores realizações, uma das maiores conquistas do último século. It allowed defective organs or tissues to be substituted and provided an alternative for the treatment of many fatal diseases. However, the same limitations that prevented its implementation before modern immunology have never truly stopped hindering it. Have never truly stopped hindering it. Bom, have never truly stopped, uma formação de presente perfeito aí, associando algo que aconteceu no passado até o momento, isso é, nunca realmente acabou, nunca pararam, pelo menos nesse contexto, nunca pararam de atrapalhar, de prejudicar, to hinder, de dificultar a execução. Have never truly stopped hindering it. Isso é, as mesmas limitações pré-imunologia moderna nunca deixaram de atrapalhar, de prejudicar a ciência de transplantes. This is a video on mechanisms of graft rejection. Bom, palavra-chave aqui, graft. Graft rejection, rejeição de enxerto. A tradução mais precisa para graft seria enxerto. É o tecido ou órgão que você retira de uma parte do corpo para colocar em outra parte do corpo da mesma pessoa ou de outra pessoa, ou até mesmo de um ser de outra espécie. Por exemplo, uma válvula cardíaca. Aí a gente tem aquelas classificações que eu nem cheguei a entrar nesse vídeo. Mas, por exemplo, se eu estou retirando uma válvula cardíaca de um porco para colocar no ser humano, isso é um xenograft. O X em inglês tem um som parecido com o nosso Z, né? Então seria o xenograft, xenograft. You see, historically during evolution, save for pregnancy perhaps, eu acho que a maior parte das pessoas sabe que pregnancy significa gravidez, gestação, mas sempre útil, é uma palavra importante no contexto médico, útil comentar. Save for pregnancy perhaps, exceto talvez pela gravidez, o corpo não evoluiu to harbor. Organisms did not evolve to harbor tissues of different genetic code. To harbor tissues of different genetic code. Não evoluiu para abrigar tecidos de código genético diferente, distinto. To harbor é abrigar. Harbor, nesse caso, pode ser usado como um verbo ou como um substantivo. Harbor, como substantivo, é abrigo. Until very recently in human history, having cells with a unique genome inside you meant either you were infected by some pathogen or parasite or had cancer. And in either way, attacking the foreign cells was mostly the best choice. Attacking the foreign cells. Atacar as células estranhas. Foreign significa estrangeiro, literalmente. E existem até algumas palavras que no inglês
tem um significado um pouco diferente. A gente vê, por exemplo, que nos Estados Unidos eles adoram usar o termo alien, para se referir a pessoas que vêm de outros países. A gente vê muito isso em noticiário. Illegal aliens, qualquer coisa assim. Em português, a gente só usaria alien para se referir a um extraterrestre. Se a gente tiver do tipo um boliviano que imigrou para o Brasil, imigrou no Brasil, a gente não vai dizer que ele é um alien no Brasil. A gente não usa a palavra para isso. Mas foreign, a gente traduziria geralmente como estrangeiro. Na verdade, foreigner, adicionaria o ER, torna o substantivo o estrangeiro. E foreign é o adjetivo que significa que algo é estrangeiro. Mas além do significado específico, explícito de estrangeiro, também pode ser usado para denotar algo externo, algo exterior ao corpo, algo que não é intrínseco do organismo daquela pessoa. For sure, there are symbiotic relationships, such as with our gut flora, but it's not technically truly inside us, just in our lumen. Let that flora reach our bloodstream and we'll test how symbiotic they truly are. Bloodstream, corrente sanguínea. Um modo genérico de se referir à vasculatura, ao conjunto dos vasos sanguíneos. Aqui, no caso, estou fazendo uma piada com bacteremia, naturalmente. It's only extremely recently we began adding tissues or organs that perform necessary or beneficial functions to our bodies, and they haven't changed thousands of years of evolution in 7 decades. Thus, why immune cells will attack pretty much any different cell. Isso é uma estrutura muito comum no inglês, essas estruturas de presente perfeito, e são amplamente conhecidas. Isso não é específico do cotidiano médico, mas eu vejo que muita gente às vezes tem dúvida quando vai ler um artigo ou alguma coisa tem causado. Na maior parte das vezes, a melhor forma de traduzir é simplesmente passando para o nosso passado. Não mudou milênios de evolução. Eu não acabei de ouvir o texto, eu não sei exatamente quais foram as palavras que eu usei, mas não mudou milhares de anos de evolução, não mudou milênios de evolução. Geralmente, a ideia de que não mudou até hoje, de que não mudou e continua não mudando no presente, está mais ou menos implícita no nosso passado. Geralmente, quando a gente vai traduzir um artigo, alguma coisa, acaba não sendo necessário ser mais específico do que isso. Usar alguma outra, não mudou e continua não mudando. Só um comentário, porque eu vejo algumas pessoas tendo esse tipo de dúvida quando vão traduzir um artigo. The host immune cells will attack the graft, and the graft immune cells will attack the host when possible. Host é hospedeiro ou recipiente. Recipient também pode ser utilizado. Host é muito usado para parasitas. You have the parasite and the host, que aí nesse caso o host seria o hospedeiro. Então, host é aquele que recebe o tecido, o foreign tissue, o tecido externo, o tecido de outro organismo. Pode ser um tecido infeccioso, nesse caso host vai se tratar de hospedeiro, ou pode ser um enxerto, um graft. Nesse caso, o host vai ser o recipiente, a pessoa que recebe o órgão ou tecido. This is true whether we are talking about fluids, such as blood, or solid organs, such as the liver. There will always be some degree of aggression between graft and host. Since our blood is full of immunoglobulins and lymphocytes, and the graft has to be perfused, aka receive blood, to survive, aka é uma abreviação, significa also known as, também conhecido como. É uma forma relativamente informal de dizer isto é. Se eu estivesse escrevendo um artigo, eu provavelmente colocaria a forma latinizada, i.e., id est, que é isto é em latim. Isso é uma coisa que eu também sempre comento, que é curioso, que como o português é uma língua latina, tem muitos termos em latim que são trazidos para o português. A gente aportuguesa os termos, porque são parecidos. No inglês, como a língua deles é um pouco mais diferente,
Às vezes, ao invés de traduzir, que ficaria alguma coisa muito diferente, eles pegam o termo diretamente do latim. Então, às vezes, eles usam o termo original em latim e a gente traduz. Isso é muito visto na medicina, mas esse é um exemplo de uma situação em que isso acontece fora da medicina. A gente diz isto é. E no inglês, as pessoas escrevem IE, a abreviatura original de it est. Immune cells and proteins will inevitably reach the transplanted organ or tissue. Rejection is merely the term used for when the damage from such aggression is enough to render the transplant ineffective. To try to avoid this, we always immunosuppress the recipient or host to hinder him/her from mounting a defense against the non-autograft. That means, in simple terms, we strive to make the host immune response system weaker so it fails in attacking the graft. Aqui novamente a palavra to hinder, num sentido de prejudicar, tentar evitar, diminuir. E depois, to strive, nos esforçamos para, nos empenhamos no sentido de, nos esforçamos para imunossuprimir o paciente, nos empenhamos para que o sistema imune seja mais fraco. There is little that can be done against preformed antibodies, however, which is why we need donor and recipient to be compatible. If the recipient is already sensitized to the donor antigens, se o recipiente, se o receptor já estiver sensibilizado para os antígenos do doador. Uma palavra próxima que eu me lembro da época de escola, quando eu estudei inglês, era considerado falso cognato, porque sensitization é sensibilização. Alguém que não está tão habituado a essa palavra pode ter o instinto de traduzir sensibilização como sensibilization ou alguma coisa assim. O correto é sensitization, com T. Hyperacute rejection. As the name implies, como está implícito no nome, these preformed antibodies will immediately bind to the graft's endothelium as soon as it's supplied with blood, activating complement and causing massive damage and inflammation in the graft's vessels. Will immediately bind. Bind, se unir, se juntar, colar, se fundir. Em português a gente diria simplesmente que vão atacar, que vão se agrupar. Se refere ao processo de conexão. Vão se prender, se unir, se fundir aos antígenos. Thus, if immunosuppressive drugs fail to inhibit your immune system within days or a few weeks, dentro de um prazo de dias ou algumas semanas, within se refere a dentro, within, dentro. Isso é, nesse período, chegando ao máximo a isso. Since the endothelium is the most easily reached part of the graft by the antibodies and cytotoxic cells, essentially the interface between the host and the graft, the endothelium is the most easily reached part. O endotélio é a parte mais facilmente alcançada ou alcançável. Aqui é um superlativo, most, porém acoplado a um advérbio. Easily, facilmente, easy vem de fácil, easily, o sufixo ly transforma num advérbio, easily, facilmente, most easily, você acrescentou um superlativo aqui, mais facilmente. So, just as hyperacute rejection is classically associated with mismatched donor and recipient, hyperacute rejection is classically associated with mismatched donor and recipient. A rejeição hiperaguda é classicamente associada à incompatibilidade entre doador e recipiente. Mis, no inglês, é um prefixo que indica feito de uma forma errônea, executado de uma forma imperfeita. Então, por exemplo, misinformation
seria, por exemplo, desinformação. Seria uma informação que está errada, que carrega elementos ruins. Misconduct seria uma conduta inadequada, uma conduta inapropriada. Mismatch, match é a combinação, como o match do Tinder, por exemplo. Mismatch significa que não houve combinação, que a combinação foi feita de modo inapropriado, que na verdade os elementos que foram juntados não estavam combinando. Finally, amongst the host versus graft phenomena, amongst the host versus graft phenomena, dentre os fenômenos de hospedeiro versus enxerto. Phenomena é o plural de phenomenon. Muitos termos em inglês fazem o plural do original em latim. Nem tantos, mas na medicina isso é mais comum. Fenômena é um exemplo que não é específico da medicina, mas a gente tem casos clássicos como atrium, atria, the left atrium, o átrio esquerdo, both atria, ambos os átrios. After many months or years, the patient can develop chronic rejection, marked by progressive occlusion of the graft blood vessels due to proliferation of smooth muscle cells in the intima mediated by T cells. Due to proliferation of smooth muscle cells in the intima. Devido à proliferação de células de musculatura lisa na camada íntima. Smooth muscle é a musculatura, é o músculo liso. Em contraposição a skeletal muscle, ou músculo esquelético, que é a musculatura estriada. Proliferation of fibroblasts may also be induced, leading to graft fibrosis. This could mean, for example, accelerated coronary atherosclerosis in transplanted hearts, bronchiolitis obliterans in transplanted lungs, vanishing bile duct syndrome in transplanted livers, or glomerulopathy in transplanted kidneys. Ótimo exemplo aqui daquilo que eu comentei antes, de como o inglês, por não ser tão próximo do latim, acaba mantendo coisas que a gente traduz. Em inglês, bronchiolitis obliterans. Em português, bronquiolite obliterante. Alguém poderia imaginar que em inglês seria algo como obliterating bronchiolitis. No entanto, eles mantiveram o original em latim, obliterans. And then we have the odd one here, the graft versus host disease. And then we have the odd one. Odd é uma palavra bem curta, mas que pode significar várias coisas. Uma delas pode significar ímpar, números ímpares, 1, 3, 5, 7. Mas no dia a dia o significado que a gente mais vê é estranho, diferente, o incomum. Aquele que foge à regra aqui é o graft versus host disease, a doença enxerto versus hospedeiro. Almost any graft may harbor some circulating lymphocytes when transplanted, but for them to be in significant number, we are most likely talking about the bone marrow, a blood transfusion, or the liver, particularly the bone marrow. Bone marrow é algo que eu acredito que seja como pregnancy, é algo que provavelmente a maior parte das pessoas já sabe, mas que como é importante, é algo que é imprescindível saber. Bone marrow é a medula óssea. Thus, it usually manifests with systemic findings such as hepatosplenomegaly, jaundice, due to bile duct necrosis. Jaundice, esse é um termo que eu comentei no vídeo que eu fiz com a Stephanie. Jaundice é icterícia. Para mim chama atenção porque é um daqueles termos que não tem nada a ver com o português, não tem nenhuma relação. A única associação que eu faço é que possa vir de jaune, de amarelo do francês. Não sei. Diarrhea, due to gastrointestinal mucosal ulceration and generalized maculopapular rash. Diarrhea. O significado da palavra é óbvio, diarreia. Mas preste atenção como você vai escrever essa palavra. Na minha opinião pessoal, diarrhea e hemorrhage, hemorragia, são duas das palavras mais difíceis de escrever em inglês, porque tem vários R's e tem H e não é fácil acertar a ordem dessas letras. Hyperacute rejection within minutes
caused by preformed antibodies against ABR or HLA, causing thrombosis of the vessels that can be averted by checking for compatibility first. That can be averted, o mesmo que that can be avoided, que pode ser evitado. É mais ou menos a diferença entre evitado e prevenido. São palavras muito próximas e parecidas que significam a mesma coisa. And if you are interested in better understanding which hypersensitive reactions are involved with each of these, I will link my hypersensitive reactions video up here as soon as it's ready. Bom, eu acho que esses eram os principais pontos, mas se você quiser, veja o vídeo por completo, que lá realmente eu estou explicando o assunto. E eu também pretendo dar prosseguimento a essa explicação, essa questão de inglês médico. Eu já tinha uma playlist mais antiga sobre isso, mas eu devo tentar fazer novos vídeos agora nesse formato, comentando os vídeos que eu fiz em inglês. Mas se quiser, veja também o meu canal maior, o meu canal, digamos assim, original, o RBMMD, que é onde eu posto os vídeos de explicações médicas em inglês. Obrigado por assistir, eu espero revê-lo ou revê-la no próximo vídeo.